Continuando a analisar a história do resgate de Lot por parte de Abraão, a gente vai ver que Abraão tem que chegar até uma cidade chamada Dan. E o significado disso a gente vê no vídeo de hoje. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Lech Lechá, hoje focando nos parágrafos 91 e 92 do Zoar, 7º ano de leitura. Bom, o vídeo de hoje é a continuação do de ontem, tá, pessoal? Se vocês quiserem dar uma olhada, pode ajudar para seguir aí a ordem do ensinamento. Mas qualquer coisa eu também dou uma resumida. A gente está analisando, Lot é cativo, né, feito prisioneiro, e aí Abraão vai lá ao resgate dele. Como eu falei antes da vinheta, para isso ele tem que ir até uma região chamada Dan. A Torá conta para nós, e agora o Zohar explica o que isso significa. Dan em hebraico vem da mesma raiz da palavra din, julgamento. Então o Zohar diz que aqui essa jornada que Abraão está fazendo para ir para esse resgate é uma jornada de ir fazer julgamentos no mundo. Se vocês viram o vídeo de ontem, a gente está falando que o que está acontecendo aqui? Estamos falando de dois lados da alma, né? Um lado bom e um lado mau, um lado negativo, buscando aí uma polaridade para chegar num equilíbrio. Para isso acontecer, então eu preciso fazer julgamentos, essa é a questão. O que significa esses julgamentos? Não no sentido que a gente imagina em português, né? Julgar pessoas. Mas julgamentos de fazer, em português seria melhor, discernimento. Eu começar a olhar o mundo, olhar as situações, as coisas e definir o que eu considero bom e o que eu considero ruim. Isso é o Dan, isso é o Din na Kabbalah. É eu colocar, eu gosto de falar, eu e Yair, colocar etiquetas nas coisas. Eu considerar o que eu acho certo, o que eu acho errado, o que eu considero aceitável, o que eu considero inaceitável. É eu definir valores para as coisas. E quando eu começo a fazer então esses julgamentos e discernimento das coisas, aí eu consigo ter padrões de moral, padrões de ética e valores que eu aceito e não na minha vida. Agora, é importante dizer, falando assim, né, vai ficar talvez muito uma pergunta assim, mas isso é óbvio que todo mundo tem. A questão é a seguinte, realmente a maioria das pessoas tem isso, só que num primeiro momento nós seres humanos ganhamos isso de uma maneira externa, vamos chamar assim. A gente aprende esses valores de bem e mal, de certo e errado, da nossa família, da nossa sociedade, da cultura em que a gente nasceu, da religião em que a gente foi criado, né? Ainda que a gente não siga, tem valores ali religiosos. E a questão é que nem sempre esses valores são realmente nossos, né? Eles vêm, como eu falei, de dentro para fora, de fora para dentro, né? E eles não são necessariamente aquilo que a gente realmente pensa ou realmente refletem a nossa essência. A questão é, portanto, a gente achar esses valores de dentro para fora, a gente pensar a vida e ver se esses valores realmente são aquilo que a gente concluiu ser o certo. E nós fazermos essa definição, não aceitar o que os outros disseram. Aliás, a porção de Lech Lechá é muito sobre isso, né? Abraão está fazendo essa jornada na sua vida. Ele nasce numa sociedade em que considerava-se, por exemplo, correto ou bom ter vários deuses, e Abraão percebe, não, isso para mim, Abraão, não é correto, eu não considero bom, esse valor para mim não serve. Essa jornada é que nós temos que fazer. Eu tenho que pegar os valores que eu aprendi na sociedade, na cultura, na família, na religião, e ver se eles se aplicam a mim. E caso não se apliquem, eu tenho que fazer essa conversão do valor, certo? Isso é o Dan que está aparecendo aqui, ir até Dan. Quando eu faço isso, eu estou resgatando esse lado negativo da alma, que a gente também falou no vídeo de ontem. Eu vou até lá e resgato Lot, e aí consigo chegar no caminho do meio. Aí o Zohar até fala, se você está com, digamos, dúvida de que essa é a interpretação, basta você continuar lendo a história, né? A própria Torá diz, a chave interpretativa continua mostrando que Abraão vai até lá e recupera os seus bens. E essa palavra bens, ela vai ter a mesma ambiguidade que tem em português, né? Num sentido literal, o que é recuperar os seus bens? Os seus bens materiais, né? As suas posses. Mas é bens também no sentido de bons, os seus bens morais, não os seus bens físicos, né? Então, quando Abraão vai e faz essa jornada para recuperar o Lot, que é o lado mais negativo da alma, ele recupera os seus valores de bem, né? Ele entende, como se fosse assim, ele cai a ficha do que é o certo e do que é o errado. Ele foi lá porque ele
atualizou os seus valores, atualizou as suas definições do que é o certo, entendeu? Ele está fazendo esse tipo de avaliação na vida, o que eu devo e o que eu não devo fazer. Então recuperar os bens é isso. Antes ele estava ainda vivendo numa descoberta. Ele já sabia que não eram os bens da cidade que ele nasceu, Ur-Kasdim, da família dele, mas ele ainda não tinha chegado qual era o bem. Aqui ele está chegando. É nesta passagem que nós estamos analisando. Então, a conclusão do Zohar é: nós temos que fazer essa jornada que Abraão está fazendo. Na verdade, são quase duas jornadas, percebam? Uma primeira de sair daquela sociedade que eu nasci, daqueles valores que eu nasci, é uma desconstrução, e num segundo momento uma construção, que aí parte de mim. Então, num primeiro momento eu saio da minha terra para ir para uma terra que eu não sei qual é, a Torá conta assim, eu não sei nem o nome, nem onde ela fica, porque realmente eu vou ter que construir. Aí uma vez que eu chego naquele local, e aí eu começo a dar o nome para ele. Agora eu sei, é terra de Israel, eu começo a construir, eu começo a habitar e assentar nesse local, né? E nisso tem os conflitos que a gente veio vendo essa semana. Eu começo a enfrentar o meu lado negativo, os pastores começam a brigar, eu preciso falar vai para lá, eu vou ficar para cá, e eu começo a fazer esse julgamento. Mas percebe que são quase duas jornadas, como eu falei. Então é tudo isso que vai me levando para o famoso caminho do meio, tão valorizado pela Kabbalah. Um bom dia a todos e tudo de bom.